E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar suas opiniões aí sobre cada um dos assuntos. O primeiro deles vai ser Ángel Romero, tá? O meio atacante paraguaio, né, que pertence ao Corinthians, vem sendo especulado aí no Cruzeiro desde a tarde de ontem. Na verdade é uma especulação que eu considero sem grande valor, porque é algo que brotou lá no glorioso Fox Sports, que é um dos veículos mais sem credibilidade do mundo nesse momento. Do mundo eu não diria, né? Pelo menos do país, porque no mundo, em outros lugares, a Fox Sports faz um trabalho bem mais decente que o daqui, e foi repercutido hoje lá pelo pessoal do All Sport, que também não é muito confiável. Basicamente eu entendo que essa especulação de Romero não faz sentido nenhum, porque, primeiramente, do ponto de vista técnico, o Romero é ruim. A gente não pode esquecer disso. O Romero é um cara esforçado, joga pro time, raçudo, voluntarioso, tem até um número relativamente decente de gols aí pelo Corinthians, aproximadamente uma coisa de um gol a cada 4 jogos, a cada 5 jogos, mas a gente não pode esquecer que tecnicamente o Romero tem dificuldades. Ele não é um cara que tem essa habilidade toda, ele não é um cara que pega a bola, vai pra cima da marcação, dribla 2 caras e mete um gol, ele não é um cara que tem esse 1 para 1 para buscar um cruzamento. É um jogador extremamente tático, que ele poderia ser útil até se a pedida salarial dele não fosse tão absurda. Pelo que dizem lá no Corinthians, ele pediu para renovar um salário de R$800 mil por mês. Quando um cara do nível do Romero acha que ele merece R$800 mil por mês, é porque o futebol brasileiro definitivamente está todo errado. Mesmo que ele tenha feito essa pedida sabendo que o Corinthians não ia pagar para forçar uma saída, ainda assim isso é tão surreal, é tão absurdo, que isso explica muito por que os clubes brasileiros estão tão fodidos. Obviamente o Corinthians não aceitou pagar isso, o Romero tá sem jogar desde o final da temporada passada, meio que na geladeira, né? O Corinthians falou, você não quer renovar, então a gente não te bota pra jogar. Então ele tá só treinando, não joga aí desde novembro do ano passado. Inclusive eu já fiz vídeo de olheiro sobre ele há um tempo atrás, onde falei que poderia ser até uma peça útil, né? Se estivesse dentro da realidade do clube. O problema é, desde aquele vídeo de olheiro até o momento atual, a realidade financeira do Cruzeiro se mostrou muito pior do que parecia. Então nesse momento não faz sentido nenhum cogitar um jogador que não vai resolver os nossos problemas, que custa caro, porque nada uns 300, 400 mil reais certamente o Romero vai conseguir. E o Romero não é melhor que os jogadores que a gente tem aqui para essa questão de meio atacante de lado. Ele não é melhor que o Robinho, que é quem joga na meia direita, não é melhor que o Marquinhos Gabriel, não é melhor que o David, não é melhor que o Pedro Rocha. E mesmo quando ele joga improvisado lá no ataque, eu não acho o Romero melhor que o Fred, não é melhor que o Raniel, não é melhor que o Sassá, não é melhor que o Vinícius Popó. Portanto, para quem pediu para falar sobre o Romero, falei sobre o Romero, não dá nem para pensar no caso, especialmente quando a gente vive uma crise financeira. O negócio é apostar em quem tá aqui, especialmente os caras da base. O próprio Maurício, cara, pelo amor de Deus, o moleque é bom, o moleque é habilidoso, canhoto, joga pelo lado direito, joga por dentro, tem visão de jogo, bate bem na bola, fez uma baita Copa São Paulo, fez uma boa Copa do Brasil Sub-20 aí também. Tá esperando o quê para botar o menino para jogar? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Uma das grandes novidades aí desse retorno aos treinamentos do Cruzeiro é a respeito do volante Jadson, que o Mano Menezes está testando o Jadson e Henrique como a nossa dupla de volantes no momento, deixando o Ariel Cabral no time reserva, graças a Deus. Claro que são ainda os primeiros treinamentos, né? Muita coisa ainda vai acontecer até o time voltar a jogar, que vai ser justamente uma partida decisiva contra o Atlético Mineiro, mas eu acho importante que o Mano Menezes está experimentando algo diferente. Mas sobre o Jadson especificamente, acho que pode sim ser um jogador a se firmar nessa função de segundo volante, até porque a gente tem que lembrar quem jogou por ali esse ano. O Romero não funcionou tão bem como segundo volante, da mesma forma que vinha jogando como primeiro, né? O Ariel Cabral, mais uma vez, também não conseguiu jogar bem. E o próprio Lucas Silva, que acho que a maioria de nós gostaria que ele continuasse no Cruzeiro, ele não ficou, mas vale ressaltar que esse ano o Lucas Silva também não conseguiu jogar tão bem assim. O Lucas Silva iniciou o ano como titular, perdeu a posição para o Romero e ele não estava no banco porque o Mano Menezes estava insistindo com o Ariel. Na verdade, a dupla que mais jogou com o Mano Menezes nessa temporada foi Henrique e Lucas Romero.
Então o Lucas Silva tinha perdido a posição e merecidamente. O Lucas Silva não estava jogando bem, eu acho que a gente tem que lembrar disso, porque a gente tem uma mania muito grande de sentir saudade dos jogadores, sendo que a gente até esquece qual era o contexto de fato de quando eles estavam jogando. Outro candidato a essa função de segundo volante é o Ederson, né, que ainda pertence ao Desportivo Brasil, e segundo uma reportagem lá do Globoesporte.com, o atleta já tem um acordo com o Cruzeiro para que ele seja de fato comprado agora, né, pelo valor de R$1 milhão, e assine um contrato indefinitivo de 3 anos com o Cruzeiro, que vai ser esse contrato inicialmente. Gosto da ideia, acho que o Ederson é um menino que precisa ter oportunidades, mas a gente não precisa apressar as coisas e achar que o Ederson tem que ser o titular nesse momento ao lado do Henrique. E aí vamos entender uma coisa, o Henrique não vai sair, tá bom? Eu sei que muita gente está criticando o Henrique, está questionando, ele não vai sair, até porque o outro primeiro volante, que é o Lucas Romero, está jogando improvisado na lateral direita. Então o único outro jogador que poderia fazer a função de primeiro volante é o Adriano, que ainda nem estreou pelo profissional. Sobre a compra do trio do Desportivo Brasil, né, tanto o Ederson quanto o Maurício e o Rômulo, né, Maurício meia, Rômulo volante lá do Sub-20, acho essencial que o Cruzeiro compre esses 3 jogadores e tem que usar essa grana que vai entrar aí, né, especialmente pela venda do Murilo e pela segunda parcela da venda do Arrascaeta, para tentar resolver essa situação o quanto antes, porque são jogadores de grande potencial. Imagino que o Ederson já pode começar a ser útil essa temporada, o Maurício também, e o Rômulo eu acho que para o ano que vem, talvez para o próximo ano, ele vai também subir naturalmente. Então nesse momento que o Mano Menezes promoveu alguns jogadores, né, para esse período de treinamento, seja lá o lateral direito Everton, o próprio Maurício, o Vinícius Popó que está trabalhando com eles, o Ederson, o Adriano, o zagueiro Edu, eu acho que esses meninos precisam de fato ter oportunidade e não precisa botar todo mundo para jogar agora, porque a coisa não funciona assim. Mas especialmente a gente jogando um campeonato brasileiro, que é um torneio de pontos corridos, apesar do Cruzeiro viver uma situação difícil de zona de rebaixamento, dá para ir alternando, botar esses caras para ganhar experiência, ganhando minutos, porque o cenário ideal seria profissionalizar os caras no início do ano, para eles jogarem o estadual e já chegarem no Campeonato Brasileiro com uma maturidade maior. Como isso não aconteceu, a gente tem que trabalhar com o cenário atual. Não dá pra gente ficar se lamentando pelo que já passou ou projetando o ano que vem. O Cruzeiro tem que projetar o momento e esses jogadores não são apenas o futuro do Cruzeiro, eles são o presente. E vale ressaltar que entre essas mudanças de elenco também, a gente teve aí 2 jogadores que aparentemente desceram de volta para o time sub-20, que foram o meia Michel e o goleiro Marlon. Esses jogadores, até no próprio site oficial, eles voltaram a constar como atletas do sub-20 e não do time principal. Apesar de eu achar esse negócio de voltar o cara para o elenco de base meio complicado, isso pode destruir o emocional do jogador, eu até entendo a modificação que foi feita, porque o Michel é um meia atacante central e a gente sabe que na função o Cruzeiro tem tanto o Thiago Neves quanto o Rodriguinho. Já são 2 jogadores importantes para fazer uma mesma posição. Então o Michel, que até o momento não teve nenhuma chance de entrar em campo no profissional, certamente seguiria até o final da temporada sem jogar mesmo. A maior tendência é essa, até porque o Robinho e o Marquinhos Gabriel, por exemplo, também podem jogar como esse meia central em alguma eventualidade. E no caso do goleiro Marlon, né, ele voltou para o time sub-20, até porque o Lucas França, nosso goleiro que estava emprestado ao Nacional de Portugal, foi reintegrado e está trabalhando com o grupo. E sinceramente eu acho o Lucas França um puta de um goleiro. Ele é muito bom, ele já chegou a jogar algumas partidas pelo principal do Cruzeiro. Naquele momento que o Fábio teve a lesão, o Rafael também estava lesionado, o Lucas França jogou ali 2 partidas e foi muito bem. Teve até uma conversa de que ele seria emprestado ao Ceará, né, uma conversa no início desse mês. Até agora não evoluiu, ele está treinando com os demais goleiros e possivelmente vai ser aí integrado ao time principal do Cruzeiro. Acho o Lucas França um bom goleiro, eu só colocaria aí Fábio e Rafael realmente acima dele. Acho que o Lucas é melhor que o Vitor Eudes, pelo menos nesse momento, mas é bom que a gente tenha aí uma disputa até mesmo para compor esse plantel do Cruzeiro, até porque o Marlon, assim, das oportunidades que eu vi ele no Sub-20, ele teve até alguns bons momentos, mas eu não senti muita segurança nele, o que é natural para goleiros muito jovens, né? O próprio Gabriel Brazão, que tinha uma hype violenta, era um goleiro que também cometia muitas falhas na base. Mas a tendência, né, a partir do momento que eles vão treinando, jogando e tendo inclusive essa interação com caras como o Fábio, como o Rafael, como o Robertinho, que é o preparador de goleiros, é que eles vão se tornando naturalmente goleiros mais seguros. Acho que o empréstimo pode ter sido bom para o Lucas França, ganhou uma rodagem, jogou no futebol europeu e certamente deve ser hoje um goleiro melhor do que era quando teve aquelas oportunidades no Cruzeiro em 2016. Só um parêntese sobre a Primeira Liga, que eu falei no vídeo de ontem que haveria uma reunião lá na sede do América e tudo mais. Ficou definido que acabou a Primeira Liga, não vai ter mais essa competição, foi para o saco.
não deram muito detalhes de como aconteceu a reunião, né, se houve aí um acordo com os parceiros comerciais, mas fato é, a Primeira Liga não tinha muita justificativa para existir mesmo, e o problema é que a gente deve seguir na estrutura de campeonatos estaduais como ela é feita hoje, né? Inclusive o calendário de 2020 da CBF já está sendo divulgado, e com uma novidade pior, né? Porque no ano que vem não vai ter nem a parada para a Copa América igual está tendo esse ano. Os times vão jogar enquanto estiver rolando a Copa América, porque ano que vem tem outra Copa América. Hoje o Cruzeiro tem aí apenas o Orejuela, né? Que é um jogador da sua seleção que acabou sendo cortado da Copa América por causa de lesão. Mas ano passado a gente tinha o Arrascaeta, que foi aquele rolo danado para ele poder jogar a final da Copa do Brasil, e como Copa América é data FIFA, então no meio de campeonato brasileiro a gente certamente vai ter um grande período em que, se tiver jogador nosso convocado para a seleção, o cara vai desfalcar o clube e foda-se pra gente, né? O que não faz o menor sentido quando a gente lembra que quem paga o salário do jogador, mesmo quando ele tá na seleção, é o clube. E para fechar o vídeo, vocês lembram do glorioso Cunti Caicedo, zagueiro equatoriano que veio pro Cruzeiro em 2017, na época comprado junto ao Independiente Del Valle, né, por um valor superior a $1,5 milhão? Pois é, o Cruzeiro comprou e não pagou, e por isso está sendo acionado na FIFA, já perdeu em algumas instâncias inclusive. O advogado do Cruzeiro obviamente não vai falar isso abertamente, mas como o Cruzeiro comprou, assinou e não pagou, nós vamos perder mesmo, e a dívida corrigida aí já supera R$9 milhões. É um valor que o Cruzeiro vai ter que pagar, né, mais um problema que a gente tem na FIFA. Esse ano a gente quitou aquela situação envolvendo o La Torre, né, que foi outra herança ruim aí da gestão do Gilvan. Essa contratação do Caicedo também foi feita pelo Gilvan, e aí a gente reforça, né, que o problema de gestão do Cruzeiro não começou com o Wagner Pires, não começou com o Gilvan, né? Desde o Perrella que a situação já tá péssima pra gente, é uma péssima administração por cima da outra. Mas o que me chamou a atenção é que o advogado do Cruzeiro falou que o Cruzeiro é um clube limpo na FIFA porque nunca foi punido, né? E citou que Barcelona já foi punido, Real Madrid já foi. O problema aí, ô senhor advogado, é que o Cruzeiro provavelmente vai ser punido muito em breve também. Seja aí pela compra de jogadores que não pagou, seja por aquela questão do menino que foi dado aí como direito de garantia, né, os direitos econômicos de um atleta. Então assim, eu sinceramente acho que quando a gente está fazendo muita coisa errada, não é inteligente que o advogado do clube queira usar essa questão de somos uma instituição limpa, porque infelizmente o nosso clube não tem sido. E o mais engraçado dessa situação toda do Caicedo é que ele chegou ao Cruzeiro em 2017, no meio do ano, depois de fazer bastante raiva na gente, ele foi emprestado ao Barcelona de Guayaquil, né, porque estava muito mal, tinha aquele problema com a mãe dele, problema de saúde, então ele acabou sendo emprestado para um clube do Equador, até para tentar arrumar as ideias no lugar. E aí no ano seguinte, quando acabou o empréstimo dele, em vez do Cruzeiro tentar negociar o jogador, tentar vender, tentar emprestar, tentar fazer algum dinheiro até para pagar a dívida, né, da compra que não tinha pago lá atrás, o Cruzeiro rescindiu o contrato com ele amigavelmente. Mas esse é apenas mais um ato de má gestão, e esse foi efetivamente da gestão Wagner Pires, né? Porque a rescisão do Caicedo foi em 2018, quando a gente já tinha essa administração atual no comando. Então o clube como um todo age de uma forma extremamente amadora, porque se você gastou para trazer um jogador, você precisa agora, de algum modo, recuperar o investimento. É o que, por exemplo, o Real Madrid fez no caso do Lucas Silva. Por que o Real Madrid não aceitou emprestar o Lucas Silva de novo? Porque a intenção dos caras é vender o atleta, é recuperar alguma grana. Você pode até tomar um prejuízo, às vezes você aceita que tomou o prejuízo. Mas quando você ainda tem uma situação pendente do próprio débito daquele atleta, você tem que dar um jeito de fazer um dinheiro, nem que seja para cobrir, né, a cagada que você fez lá atrás. E uma última notícia, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais iniciou uma investigação a respeito das denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas aí pelos dirigentes do Cruzeiro. Segundo as redes sociais do próprio Ministério Público, essas investigações ainda estão numa fase inicial, e aí nos resta torcer para que haja aí uma investigação bem feita, de preferência rápida, né, para que o clube não sofra tanto com essa situação por muito tempo, até porque já tem um mês que rolou aquela matéria do Fantástico e o clube está nessa situação patinando sem saber para onde vai, com a diretoria tentando se agarrar de toda forma no poder, e até o momento nada foi explicado e a gente segue aí com a sensação latente de impunidade. Então vamos torcer para que seja tudo apurado rapidamente e que, de preferência, né, consigam punir as pessoas e não tanto a instituição, porque a gente sabe que certamente vai respingar alguma coisa no Cruzeiro,
nós vamos ter dificuldades sim, mas o mais importante é que as pessoas sejam de fato punidas. E só para ser repetitivo mais uma última vez, que o nosso conselho tenha um mínimo de decência e consiga logo o afastamento desse trio da diretoria, especialmente do presidente e do Itamir Machado, que são os caras que têm mais influência, mas o Serginho também tem que sair fora imediatamente, até para que o clube volte a ser respeitável no cenário, para que a gente passe a ter pessoas que não estão aí sob investigação, tomando as rédeas do clube e tomando as decisões do nosso Cruzeiro. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que abordamos, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!